A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e este aqui é o Clube da Teologia, nosso canal de apoio à Escola Bíblica Dominical, tá? Ligado aí ao nosso blog, o Clube da Teologia, amém? É o blog que eu edito aí, um blog de estudos, um blog voltado para a palavra de Deus, tá? Bom, então aqui vamos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é sobre a lição de número 10 da revista da CPAD, revista de adultos, tá? E aí a lição de número 10 para ser lecionada em 5 de dezembro. Aí o nosso próximo domingo, eu estou tentando trabalhar para colocar os vídeos cada vez com mais antecedência, mas tem encontrado dificuldade, tá? Não é uma coisa fácil não, mas a gente vai conseguir em nome do Senhor Jesus. E peço perdão aos irmãos também pela má qualidade aí do áudio, tá? Tô gravando aqui com o meu celular, mas a gente vou conseguir adquirir novos equipamentos em nome do Senhor Jesus. A situação não é fácil, né? Mas a gente vai tentando. E aí com certeza no final vai ser bênção, amém? Vou deixar aí na descrição desse vídeo o link para essa lição lá no nosso blog Clube da Teologia e o link também para o subsídio que eu coloquei lá também no blog, tá? E vou deixar também o link para você adquirir o nosso livro aí, O Maior Milagre de Jesus, que é o meu livro que está à venda aí, foi lançado em e-book essa semana e com certeza vai ser bênção para a sua vida, amém? Vamos à lição então? Lição de número 10, revista da editora CPAD, a lição de número 10, né? E o tema dessa lição é Paulo e seu amor pela igreja, tá? Vamos aí na introdução. Separei nessa introdução a parte que fala assim: devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos, tá? Aqui fala expressar o amor, né? Significa basicamente demonstrar esse amor com as atitudes, né? Não adianta a gente dizer que ama ou afirmar, né, categoricamente o nosso amor e não demonstrar isso, né? A igreja local, aqui nessa lição, ela passa bem isso. A igreja local é o lugar da gente demonstrar, praticar esse amor, né? Com várias ações, desde de levar a palavra, evangelizar, né, até a parte de cuidar das pessoas, como assistência social, uma visita, né? Toda essa parte aí, tudo isso é demonstração de amor, e é isso que nós precisamos, né? Nos últimos dias tem sido muito difícil, muito complicado essa demonstração. Muitas pessoas estão preocupadas em fazer parte do reino, mas não se preocupam em fazer aquilo que Deus, que o dono do reino, né, que o rei quer, né? O que o rei quer? Que nós nos amemos uns aos outros, né? Amemos o Senhor sobre todas as coisas e também uns aos outros. A partir do momento em que eu afirmo amar o Senhor e só afirmo amar o meu próximo, mas não pratico, não adiantou de nada, né? Bom, então vamos aí no primeiro tópico. O tema desse tópico é o amor de Paulo pela igreja. E aqui, no primeiro subtópico, o título é o amor como o pai, ou de um pai para um filho. Bom, aqui é o seguinte, né? Separei essa parte que diz assim, ó: não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. E aqui sobre isso aí eu comento, na verdade o nosso amor deve ser pela obra de Deus, né? Ou seja, não é pela igreja do Senhor Jesus e não apenas por uma igreja específica ou um ministério, né? Isolado, né? Às vezes a pessoa ama o ministério. Eu conheço irmãos às vezes que gostam do ministério só da escola dominical, só do ensino. Então ele ele não pode ser focado só naquilo ali. A igreja como um todo deve ser a sua prioridade, né? Claro que ele vai trabalhar, se dedicar mais àquele ministério, porque é aquela sua vocação. Mas vai ter que apoiar também as outras partes da igreja, demonstrar amor também pelo departamento infantil, pela parte do evangelismo, parte de missões e tudo mais, né? Então isso aqui é importantíssimo, porque senão você acaba encontrando em igrejas pessoas que só vai, por exemplo, nos cultos das campanhas,
outros só vai nos cultos de estudo. Aí parece que tem duas igrejas ali dentro da mesma congregação, né? O outro lá que é jovem só vai nos cultos de jovem. Então tem alguma coisa errada aí. O povo tem que aprender a se dedicar à igreja como um todo, né? Continuando, né? Separei também a parte que diz aqui: pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Palavras do apóstolo Paulo. E aqui sobre isso aí eu relatei que nós, essa passagem aqui, ela deu origem àquele termo famoso, né, entre os crentes, que é o chamado filho na fé, né? É uma prática salutar entre nós. Você pregou o evangelho para alguém, você ganhou aquela pessoa para Jesus, então você tem um carisma especial para com aquela pessoa, né? Por quê? Porque ela foi uma pessoa que você ganhou para o Senhor, você adquire assim uma certa responsabilidade por ela. Isso aí é uma base do discipulado, né? O que é o discipulado? O discipulado é ensinar, mas não somente ensinar para passar conhecimento, mas cuidado, ensinar cuidando da pessoa, tá? Saber se a pessoa está aprendendo, trazendo a pessoa para junto de si, isso é o discipulado, tá? Mas isso aí é um outro estudo, tá? Uma outra ocasião que eu puder eu passo sobre esses detalhes aí. Bom, então vamos aí no próximo, né? O título do próximo subtópico é o amor, é o 2. O amor motivado pelo modo de viver o evangelho. É o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Aí eu separei a parte que diz assim: os cristãos de Tessalônica eram objeto do amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto, tá? Aqui foi o seguinte, aqui sobre isso eu escrevo o seguinte: Paulo, se ele observasse somente as suas aflições, as suas lutas, né? A dificuldade da obra, as perseguições, ele se desanimava. Mas por que ele se animava aqui? Né? Porque ele via o fruto da obra, ele observava isso. Ele via que valeu a pena, né? Ali ele se dedicar pela igreja de Tessalônica, ele via naqueles irmãos ali o fruto do trabalho dele. E quando a gente observa isso, a gente se anima. Isso aqui é fato, isso aqui que eu estou falando é psicológico. Quando você observa o fruto do trabalho, você se anima. Então vai o que você está observando. Você olha para a sua igreja, estou falando aqui para irmãos, né, de todo o país aí, até fora do Brasil, que vai aproveitar esse vídeo aqui para fazer a sua aula dominical. Você pode ensinar para os seus alunos aí, né? Se você olha para a sua igreja e observa só o que tem de ruim, só as dificuldades da obra, aquilo que você não concorda, você vai se desanimar, você não vai conseguir seguir adiante. Mas quando você olha fruto, né, aqueles irmãos novos convertidos que estão chegando, vê pessoas que estão sendo transformadas, quando você tem esse coração segundo o coração de Deus, você começa a se animar para as coisas de Deus, você se alegra com a tua igreja, tá bom? Isso aqui é um fato, né, que de uma parte psicológica aqui desse estudo para os irmãos, né? Vamos no 3 aí. O subtópico 3, o título é: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local, tá? Então o amor ele deve dar esse direcionamento. Separei sobre a parte aí nesse tópico, a parte que diz assim, ó: compartilhamos a comunhão com outros irmãos, tá? E sobre isso aí eu escrevi: compartilhar a comunhão é o que anima os servos de Cristo. Quando um crente deixa de frequentar a igreja local, ele logo se desanima. Ou seja, o que faz... Jesus ele instituiu a igreja como uma reunião dos seus servos. A própria palavra igreja no original é reunião, né? Então, a ideia de reunir o seu povo em congregações, né, reunir, fazer com que eles estejam juntos, essa ideia de Jesus ela é muito poderosa, salutar para nós. Por quê? A partir do momento que eu estou junto, me ajuntando com irmãos que professam a mesma fé que eu me animo para estar mais na presença de Deus, né? Ou seja, quer ver na prática mesmo? Comenta com seus alunos. Se você deixar de ir à igreja,
né? Você logo desanima de deixar de ir no culto, você desanima de estar nos cultos, né? Você desanima até de estar na presença de Deus. Você desanima de orar, vai deixar. A primeira coisa que a pessoa deixa quando ela deixa de ir à igreja, os próximos passos é esse: deixa de ler a Bíblia e deixa de orar. Aí ela não vai ter força depois para ir nos outros cultos. Por isso que muitos trabalhos de evangelismo é visita nos lares, para pegar esses irmãos que deixaram de ir à igreja e por conta disso desanimaram, né? Tá? Então isso aqui é um ensinamento importantíssimo para essa situação, né? Compartilhar a comunhão com os outros irmãos, isso aqui é importantíssimo. O tópico 2, o tema dele é assim: amor e fé na igreja. No primeiro subtópico, o título é Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. E aqui eu separei a parte que diz assim, ó: o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus. Tá? Aí sobre isso aí eu escrevi que o judeu no Antigo Testamento, ele tinha mais medo, mais temor de Deus, né? E tremor. Ele tinha mais medo de Deus do que amor por Deus. Tá? Ele se tornou muito legalista por conta disso. Então eles tinham... Por que isso? Porque o amor no Antigo Testamento está mais implícito, ele está mais subentendido. É diferente do Novo Testamento, que ele está mais explícito, ele está mais à tona, né? Então, é isso que, por conta disso, o Antigo Testamento fez o judeu ficar muito legalista. Tá? Então, o ensino do Novo Testamento, ele vai mostrar aquilo que Jesus falou. Até a gente chama de texto áureo da Bíblia, quando Jesus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa frase de Jesus é a base do Novo Testamento, né? Ele demonstra que a crucificação de Cristo, ela é a expressão máxima do amor, né, de Deus para com o mundo. E também quem escreve isso é o próprio apóstolo Paulo. Ele falou isso, né? Ele apresenta a crucificação como a demonstração do amor de Deus, né? Isso é muito interessante, muito bom isso aqui, esse conteúdo para os irmãos aprender. Então o que a gente tem que fazer para isso é base do evangelismo, né? A gente passar, pregar a Cristo e Cristo crucificado. O Senhor Jesus não pode ser personagem de autoajuda para a gente fazer com que as pessoas se sintam bem e viver nesse mundo. O Senhor Jesus temos que passar sobre ele a mensagem da cruz de Cristo, o que ele viveu e por quem ele morreu. Essa mensagem é a que salva, essa mensagem é a que edifica. Então nós precisamos passar isso, né? Tá bom? Então a expressão do amor de Cristo para a humanidade é a crucificação, tá? É a base da doutrina. Continuando então, vamos aí para o próximo, o subtópico 2, e o título é A Fé e o Amor no Ensino de Paulo. Aqui separei várias partes, mas vou comentar uma delas aqui, que é essa parte aqui, ó. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Né? Aí as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, tá bom? E sobre isso aí eu escrevi que Paulo relata essas virtudes, né? E aqui eu vou dar um acréscimo para você poder passar para os alunos, né? Um acréscimo para a aula dominical, onde eu escrevi o seguinte, que na época, algumas bíblias assim, ela aparece, em vez de o termo amor, aparece caridade, né? As edições da Almeida Revista e Corrigida, né? Manteve o termo, né? A Sociedade Bíblica do Brasil manteve o termo caridade, né? Porque na época que foi traduzido, aí eu vou explicar para os irmãos, né? Na época que foi traduzido essa palavra amor, que no original era ágape, no grego, né? Quando foi traduzida, a palavra amor não tinha muito significado no nosso idioma, né? Não tinha o significado que o tradutor, que João Ferreira de Almeida, queria passar. O termo caridade parecia mais adequado, então ele usou caridade. Então você vai encontrar na Bíblia corrigida, na revista, na edição Revista e Corrigida, né? Você vai encontrar a palavra assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? E falasse a língua dos anjos, sem caridade eu nada seria.
tá? Por quê? Porque a palavra caridade tinha mais significado na época. Mas depois a palavra amor tomou um peso maior, né? Então ela expressou melhor o ágape que estava lá no original grego, tá bom? E aí passou a ser usado depois nas outras edições, na NVI, né? Na edição revista e atualizada, aí passou-se a usar o termo amor, tá bom? Vamos continuando então. O 3, o tema é a dimensão prática do amor na igreja, o subtópico 3, né? A dimensão prática do amor na igreja. Aqui eu separei essa parte que diz assim, ó, aqui, suprir a necessidade de quem precisa, né, nesse subtópico. Aí sobre isso aí eu escrevi, precisamos desenvolver a prática de ajudar os necessitados, com cestas básicas, alimentos, recursos financeiros, né? Recurso financeiro o quê? Você dá até uma ajuda, né? Com dinheiro mesmo para a pessoa. Então a gente precisa desenvolver essa prática de ajudar as pessoas necessitadas, tá? Mas para isso a gente não pode ser apegado ao dinheiro, tá? Eu estou falando aqui da dimensão prática do amor, por isso eu estou falando sobre isso, né? Então a gente ajudar mesmo, praticar essa obra ajudando mesmo as pessoas, até mesmo com recurso financeiro. A gente não pode ser para isso, a gente não pode ser apegado a dinheiro, porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém, né? Você vai dar um dinheiro para a pessoa que está precisando com aquela pena, isso aí não serve para nada, né? E também você não pode ser descontrolado com as suas finanças. O que acontece? Se o cristão você ganha, vamos lá, R$1.000, R$2.000 e gasta os R$2.000 por mês, você não vai ter controle, não vai sobrar nada para você dar uma vida mais digna para sua família e nem tão pouco para ajudar as pessoas, né? Então você vai encontrar na igreja, a gente encontra na igreja pessoas que têm até o desejo no coração de ajudar os outros, mas não tem condições de ajudar porque ele tem a sua vida financeira descontrolada, né? Você não pode ganhar R$3.000 e querer viver um padrão de vida de quem ganha 5.000. Você não vai conseguir, né? Então você tem que procurar controlar os seus gastos para você poder até mesmo ser um abençoador da obra. Bom, também separei a parte que diz aí, ó, visitar os irmãos em suas enfermidades, né? E aqui, sobre isso aí, eu até escrevi que algo interessante aí, né? Há casos em que um determinado irmão se ausenta da igreja e os membros nem percebem que ele se ausentou. Um irmão não está indo mais à igreja, aí ninguém percebe, né? Cadê o irmão? Não tem mais vindo. Cadê o fulano? Cadê aquela irmãzinha que sentava naquele banco? Cadê? Não apareceu mais. Aí os crentes não percebem. Por quê? Sei lá, várias correria dos últimos tempos, né? Sei lá, a pessoa não percebe. E muita gente fica magoado com isso. Poxa, eu não tenho mais ido à igreja, ninguém dá nem um telefonema, não manda nem uma mensagem do WhatsApp, né? Isso aí não é bom para a igreja. A prática do amor na nossa igreja local, a gente tem que estar atento a isso. Atento a nossos irmãos que não têm mais vindo. Visitar mesmo. Mandar uma mensagem do WhatsApp é só um recurso de emergência, né? E aí, irmão, como é que você está? Você escreve ali uma mensagem do WhatsApp, é um recurso de emergência. Mas o ideal é a visita, é você comparecer lá na casa do irmão. Bater lá no portão do irmão, saber como ele está, ver a situação dele. Tem situação que ele não vai falar para você na mensagem do WhatsApp. Às vezes você vai lá, aquele irmão não tem nada para comer em casa. Às vezes o motivo da enfermidade é que a família está subnutrida, né? Então é isso que a igreja tem que praticar o amor. Não adianta eu pregar o amor e não praticar o amor, né? Bom, continuando aí, né? Vamos para o próximo, tá, tópico. Fala aí as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança, tá? Então no primeiro subtópico tem aí as 3 virtudes teologais, né? Sobre nesse tópico aí eu separei essa parte que diz aí, ó, tais virtudes devem participar da igreja local. Então essas 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, que o apóstolo Paulo destaca na sua carta aos Coríntios, ela tem que estar na nossa igreja local, tá?
E aí eu escrevi, botei cada uma delas aí, a fé, o amor, a esperança, um comentáriozinho, né? Vamos trabalhar um pouquinho esse comentário. A fé, né? Aí sobre isso eu escrevi, ó, antes da salvação a pessoa possui a fé natural. Depois da salvação ela desenvolve a fé salvífica. O que é a fé natural? É aquela certeza, a fé é uma certeza de uma coisa que você não está vendo. Então a fé natural é aquela certeza de algo que vai acontecer naturalmente, né? Por exemplo, vai amanhecer amanhã, vai ser um novo dia, tá? Eu vou dormir hoje, vou acordar amanhã. Isso é uma fé natural, eu tenho essa certeza. Então, antes de eu conhecer Jesus, eu sempre já tinha essa fé, né? E aí a pessoa, com Cristo agora, eu vou desenvolver uma nova fé, um tipo de fé diferente. A fé salvífica, ou seja, a certeza de que Jesus existe, né? E ele é o Filho de Deus, e ele morreu por mim na cruz. Então, essa fé eu vou desenvolver a cada dia na minha vida, na minha igreja local, né? Na minha nova vida cristã. E a fé como um dom, né? Que é aquela fé que você busca o dom espiritual e o Espírito Santo te concede um dom, o dom da fé. É aquele dom tremendo, né? Que faz alguns crentes fazer coisas alucinantes, né? Que coisas são essas, né? Por exemplo, ir lá no meio de um movimento, de um tráfico de drogas e pregar o evangelho para o gerente da pessoa. Tem crente que faz isso. Parece uma loucura, né? Mas tem crente que faz. Por quê? Como que ele consegue fazer isso? É a fé, o dom da fé, né? Ele tem certeza que vai lá e Deus vai abençoar aquele caminho, né? Então a gente tem esses dois tipos de fé, a gente desenvolve na nossa vida cristã para praticar na igreja local, né? O outro é o amor, né? E aqui, antes da salvação, estou colocando um antes e depois aqui, né? Antes da salvação, a pessoa desenvolve apenas o amor pela família, aquele, né, amor filho, né? Amor entre os irmãos, né? Amor estrógenos, né? São outros tipos de amor, tá? O próprio amor eros, né? Que é o amor da paixão, né? Então, esse tipo de amor, a pessoa ela tem naturalmente, antes de ser servo de Cristo, ela desenvolve. Agora, na presença de Deus, ela vai desenvolver um outro amor, tá? Que é o amor ágape, o amor de Deus, né? O amor sem reservas, né? O amor que se doa. Esse é o amor que a gente desenvolve na presença de Deus. É o amor para ser praticado na igreja local, tá bom? Bom, e o outro aqui, a esperança, outra virtude, a esperança. Antes da salvação, a pessoa possuía esperança na vida, esperança no futuro, né? E todo mundo tem isso. O pior dos ímpios tem isso, a esperança, né? Quando a pessoa perde todos esses sentimentos, inclusive a esperança, aí muita gente aí dá cabo da própria vida, porque a pessoa ela não tem as virtudes máximas da vida, né? Que é a fé, o amor e a esperança. Bom, aí quando a pessoa vem para a igreja, né, vem para o reino de Cristo, ela agora desenvolve uma nova esperança. Qual é a esperança agora? A esperança na volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Não adianta eu estar no reino de Cristo e não ter esperança na volta do Senhor. Será que alguns crentes estão assim, tá, irmãos? Eu estou falando aqui porque tem cristão que é desse jeito. Ele não tem esperança na volta de Cristo. Ele nem espera mais, ele pratica a sua vida cristã no objetivo de viver aqui no mundo, né? De viver a sua vida aqui, não está se preparando para sair, para deixar essa terra, tá? Isso aqui, você professor, desenvolve isso aí na classe com os alunos, tá bom? Bom, vamos para o próximo aí, né, que o tempo não para, e o título desse, o 2, subtópico 2, é a virtude da fé, tá? Aqui separei a parte que diz assim, né? Eu já até comentei sobre esses aqui, mas eu separei uma partezinha para falar também. Nesse subtópico, separei a parte que diz assim, ó, assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local, tá? E aqui sobre isso eu escrevi que o fruto aqui ele pode ser entendido como tudo aquilo que é feito pelo reino de Deus, né? Aí tem várias coisas, né? Por exemplo, não é somente ganhar almas, tá? Mas é tudo que você faz, que você desenvolve pelo reino, seja
manutenir a igreja, cuidar do culto, cuidar do som, levar uma água para o pregador. O que você faz que demonstra o seu envolvimento com o reino de Deus, o seu zelo pela igreja? Isso é produzir fruto na obra de Deus, né? Porque outras pessoas vão te observar e vão ver que aquilo é o certo, vão gostar de fazer aquilo ali, tá? Então isso aqui é um ensinamento importantíssimo para os nossos dias, né? O 3, a virtude do amor. O subtópico 3 eu pulei, porque já está mais do que batido, né, sobre isso daí. O subtópico 4, tá? Também não tem nenhum comentário sobre isso. No blog tem lá os comentários que eu coloquei, mas aqui no vídeo eu não vou comentar sobre ele não. Vamos para a conclusão, tá? Na conclusão eu separei a parte que diz aí, ó: a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la, né? Tá falando de amar a igreja local. Lembrando que a diferença entre igreja de Cristo, a igreja de Cristo é uma, a igreja local é outra. A igreja local é a igreja visível, onde você está congregando agora, né? Bom, aí sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, né? Estamos inseridos na igreja de Cristo, ou seja, a igreja que vai ser salva, que vai ser arrebatada. Nós estamos inseridos, né, fazendo parte dessa igreja, que está espalhada nos 4 cantos do mundo, nas diversas denominações que estão por aí, tá bom? Mas estamos em atividade na nossa igreja local, tá? Aí aqui, sobre isso eu comentei daquele problema dos desigrejados, né? Por quê? Eles não querem estar inseridos numa igreja local, mas afirmam estar na igreja de Cristo. Eles dizem, né, praticar a obra de Deus em casa, né? Se dizem cristãos, né, servo de Cristo, mas eles não estão debaixo de nenhum, né, jugo pastoral, né, por assim dizer, né? Não estão congregando em lugar nenhum. Isso aí é ruim, porque essa pessoa, esse povo, eles perdem a oportunidade de praticar essas virtudes que nós falamos aqui, de praticar a sua vida cristã naquilo que Jesus instituiu, que é uma igreja. Foi o Senhor Jesus quem chamou ela de eclésia, foi o Senhor Jesus quem instituiu a reunião dos santos. E se eu não fizer parte de nenhuma igreja, eu estou fora da visão de Cristo. E se eu estou fora da visão de Cristo, eu estou fora do reino, tá? Então, naquele grande dia, eles vão ter que prestar conta diante de Deus desse tipo de atitude, né? E muitos estão virando má influência para outras pessoas. E estão tirando pessoas da própria igreja. Isso aí é perigoso, isso daí, né? Bom, irmãos, então esse aqui é o nosso comentário, né? É o nosso subsídio aí em vídeo para o apoio da Escola Bíblica Dominical. Eu peço que os irmãos, né, compartilhem esse vídeo aí com outros e chamem os irmãos para apoiar aí o nosso canal, né? Adquira aí o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Professor, como é de praxe, né, você faz aí a sua revisão. É importante fazer essa revisão, porque isso fixa bem na mente do aluno, tá bom? Faça a revisão, corrija o questionário, né? A revista da CPAD, ela tem questionário, então se tiver tempo é bom corrigir esse questionário aí, amém? Quero deixar aqui então esse vídeo, tá? E os irmãos aí apoiem o nosso canal, tá bom? É uma bênção para você, não vai estar abençoando só a mim, né, o ministério, você vai estar abençoando a sua própria vida, a sua igreja, né, a sua classe de escola dominical, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Cristo a todos.